A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus continue te abençoando cada vez mais e mais. E neste vídeo, pessoal, eu vou estar trazendo umas dicas para você que é iniciante, que está começando a pregar a palavra de Deus. Eu vou estar trazendo para vocês a melhor forma, o melhor modo de você estar pregando fácil. Então eu vou estar trazendo uma dica muito boa para vocês. Se vocês fizerem essa dica que eu estou trazendo para vocês hoje, vocês vão ministrar a palavra de Deus em congresso, nas igrejas. Muito simples você entender a palavra de Deus, como você está entendendo e interpretando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar lendo aqui no Evangelho de João, capítulo 5, para você entender. Através dessa explicação, vocês vão conseguir ministrar a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, que diz assim: o paralítico do tanque de Betesda. Depois disto havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu em Jerusalém. Ora, Jerusalém é a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 hóspedes. Neste já havia uma grande multidão de enfermos, cego, manco, ressecado, esperando o movimento das águas. Porquanto, em certo tempo, o anjo descia e movimentava as águas, e aquele que se lançasse era curado de qualquer enfermidade que estava. Estava ali um homem que havia 38 anos, achava enfermo. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar sã? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando as águas é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Como que eu vou fazer para entender? Eu vou ministrar sobre essa palavra do paralítico do tanque de Betesda. Como que eu vou fazer para ministrar em cima desse texto de João 5? O primeiro passo que eu vou estar trazendo para vocês, entenda que a palavra do Senhor fala assim, depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu em Jerusalém. O primeiro passo que você vai precisar estudar ou pesquisar, quais são as festas que existiam na época em Jerusalém. Porque aqui fala que existia uma festa. A Bíblia não está relatando qual seria a festa que tinha lá. Você vai estudar. Primeiro, havia uma festa, a festa do tabernáculo, a festa do Pentecoste, né? A Bíblia não fala, mas a Bíblia relata que havia uma festa. Aí vem, primeiro passo, qual é a festa? Ora, Jerusalém é a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 pavilhão. Aí você vai estudar o que havia naqueles 5 pavilhão, né? Porque aqui mais para frente fala assim: neste jazia uma grande multidão de enfermos, cego, coxo, manco, paralítico, ressecado, esperando o movimento das águas. Então a Bíblia fala que em nenhum havia uma multidão de enfermos. Havia uma multidão de enfermos. Então os outros 4, o que tinha nos outros 4, né? Aí você vai estudar essa passagem. Primeiro passo, a festa. Vocês vão pesquisar qual que era a festa. Depois, ora, Jerusalém é a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda. Naqueles 5 pavilhão, eles eram usados para lavar as ovelhas. E nenhum desses havia uma multidão de enfermos, cego, coxo, manco, paralítico. Então vocês vão precisar saber qual foi a festa, vocês vão precisar saber o que tinha naqueles pavilhão, que eram as ovelhas, que era usado para lavar a ovelha, e um daqueles era o tanque onde havia uma multidão. Então você vai falar sobre isso. Aí vem: nestes havia uma grande multidão de enfermos, cego, manco, ressecado, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo e ao tanque agitava as águas. E assim o primeiro que ali descia depois do movimento das águas sarava de qualquer enfermidade que estivesse. Lembrando que o anjo descia uma vez por ano, sacudia as águas, e aquele que se lançasse era curado de qualquer enfermidade que estivesse. Naquela época, quem tinha condições financeiras contratava empregado, colocava à beira do tanque. E ali, quando o anjo descia, sacudia a água, eles lançavam e era curado, e o paralítico de 38 anos sempre ficava para trás. Aí vem aqui,
Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que estivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e ele se achava enfermo. O ministério de Jesus durou 33 anos. Esse homem estava 38 anos enfermo. Quando Jesus nasceu, ele já estava enfermo. Estava ali um homem. Aí vem aqui, 6. E Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: quer ficar são? Quer ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando as águas é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Olha só o que a palavra está falando. Toda vez quando ele tenta entrar na água, vem um e passa na frente dele. Toda vez que ele vem, tenta se lançar, vem um e é curado na frente dele e sempre fica para trás. Aí olha só o que diz a palavra do Senhor. Jesus lhe disse: levanta, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Olha só que interessante. O povo estava esperando o anjo descer, sacudir as águas. Quando o anjo sacudia as águas, eles lançavam e era curado de qualquer enfermidade que estivesse. Está aqui na palavra de Deus. Está escrito aqui. Então, o que está acontecendo? Ali está o povo esperando. Jesus, ele sobe para Jerusalém, vai até aquele tanque e fala para aquele homem: quer ser curado? Levanta, toma o teu leito e anda, né? E aquele homem começou a levantar e o povo não conhecia Jesus. O povo começou a se lançar no tanque pensando que o milagre estava no tanque. Mas o milagre não estava no anjo que descia e sacudia as águas. O milagre estava no próprio Cristo, que foi pessoalmente naquele homem. O que eu quero dizer para você também, talvez quanto tempo você está esperando algo de Deus? Talvez quanto tempo você está esperando uma bênção de Deus? Eu quero dizer para você, quem vai de encontro a você vai ser Jesus, assim como Jesus foi naquele homem. Então, para você estar pregando essa passagem, você vai precisar de alguns pontos. Você vai precisar saber qual que era a festa que havia naquela época. Você vai citar a palavra. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu em Jerusalém. Você fala: irmão, havia uma festa chamada Festa do Tabernáculo. E judeu do mundo inteiro peregrinava a Jerusalém para participar dessas cerimônias. Primeiro ponto. Depois vem: Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 hóspedes. Ou seja, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, que quer dizer casa de misericórdia. Então, aqui fala que ele tinha 5 pavilhões. Você sabe que era 4 daquele eles usavam para lavar as ovelhas. E os 5 havia uma multidão de enfermos. Então, primeiro, segundo, você vai utilizar primeiro pavilhão ovelha, segundo pavilhão ovelha, terceiro pavilhão ovelha, 4 pavilhão ovelhas, 5 pavilhão, uma multidão de enfermos. Aí diz: neste havia uma grande multidão de enfermos, cego, manco, ressecado, esperando o movimento das águas, né? Que era um desses. Aqui já está o terceiro. Neste havia um. Não está falando que havia nos 5. Havia um destes. Neste já havia uma multidão de enfermos, cego, coxo, manco, paralítico, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo e agitava as águas. E o primeiro ali que descia depois do movimento das águas sarava de qualquer enfermidade que estivesse. Outro ponto. Fechando até a Bíblia aqui. Outro ponto. As condições financeiras, aquele que tinha, que ficava à beira do tanque, ele era curado de qualquer enfermidade. Por quê? Porque os empregados ficavam acordados a madrugada toda. Na hora que o anjo descia, aquele que estivesse atento, observando, lançava e aquilo era curado. Se a palavra de Deus fala que o anjo descia e sacudia as águas, que lançasse era curado, então não tem... É a palavra de Deus que está falando aqui. A palavra de Deus. Então existem uns pontos. Toda vez que você for ministrar uma mensagem, ou seja, um congresso, uma campanha, você leu a mensagem da Bíblia, né? Você vai pegar os pontos.
Vamos supor, na quarta vigília da meia-noite, Jesus subiu para o monte para olhar os seus discípulos, entrou no barco, estando encovado, e eis que veio sobre o vento, sobre a grande tempestade, e aquele barco era assolado pelas ondas. Então, você vai pegar os pontos. Na quarta vigília, então havia uma vigília da meia-noite. Na quarta vigília da meia-noite, Jesus subiu para o monte para orar. Então, existia uma vigília na meia-noite. Jesus, ele sobe e vai buscar. E primeiro ponto, né? E os seus discípulos entram no barco, estando em algum côvado, sobreveio um vento. Um exemplo, sobreveio um vento. O que é esse vento? Esse vento é o vento que assola a sua vida, é a tempestade que assola a sua vida, né? Então você não lê a Bíblia toda, senão você vai se confundir. Você lê a Bíblia, você lê um pedaço da Bíblia, sempre que você lê o início da Bíblia, ela já te dá uma chave de você entender, igual do paralítico do tanque de Betesda. Passar dessas coisas, havia uma festa de judeu, Jesus subiu em Jerusalém. Ora, existe junto à porta das ovelhas um tanque em hebraico chamado Betesda, qual tem 5 pavilhões. Neste já havia uma multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico, esperando o movimento das águas. Porquanto, em certo tempo, um anjo descia, sacudia as águas, e aquele que se lançasse era curado de qualquer enfermidade que se tivesse. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, sabendo disso, diz: quer ser curado? Ele responde: Senhor, não tem ninguém que me lance nas águas quando as águas é agitada. Toda vez que eu vou, vem um antes de mim e passa na minha frente. Jesus disse: levanta, toma o teu leito e ande. Aquele dia era sábado. Qual é o primeiro ponto? Passar essa coisa, havia uma festa. Jesus subiu a Jerusalém. Qual era a festa que tinha em Jerusalém? Então, a melhor forma de você pregar, de você não se confundir na palavra de Deus é essa. Não adianta você pegar um texto, pegar outro texto, chegar lá na hora você fazer uma salada, se confundir tudo e começa a pregar e já começa a pregar em outra coisa. Não. Se você for pregar sobre o paralítico, estuda sobre o paralítico. Quem era este homem? Onde ele morava? Quem foi os seus pais? Por que ele ficou naquele estado? Ele nasceu daquele jeito? Procura os pontos-chave. Porque quando você for ministrar, vai ser uma bênção. Quando você entrar na palavra de Deus, o povo vai ficar querendo entender. Nossa, essa palavra é abençoada. Eu mesmo já ministrei essa palavra várias vezes, porque cada dia que eu ministro ela, Deus me dá uma revelação diferente dela. Muito tremendo mesmo. Já ministrei várias vezes, é uma bênção essa palavra. Então eu trago essa dica valiosa da palavra de Deus. Quando você for ministrar, procure entender o texto. Quem é essa pessoa? Quem foi seus pais? Onde ele morou? Né? Procure entender, né? E eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, amém? Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus te abençoe cada vez mais e mais. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal, assina o sininho de notificação e você vai ser abençoado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos estar trazendo palavra abençoada de Deus. Eu tenho certeza que Deus irá mudar a minha e a sua história. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e que Deus abençoe a vida do meu amém. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amém?